Tudo? Beleza. Bom, vamos lá. Ontem a gente começou é, falando um pouquinho sobre sistema energético, que eu já falei algumas vezes até, mas só para vocês terem um pouquinho de conhecimento prévio antes da gente começar a falar um pouco mais da parte específica, porque daí isso vai ajudar vocês na parte específica lá na frente. Mas assim, é tudo coisa light, coisa leve. Depois, hoje eu dei uma arrumada aqui na apresentação para depois poder mandar para vocês por e-mail, tá? Então, a gente divide em dois tipos, né? Em dois caminhos que a gente pode fazer esse sistema funcionar. Então, ele pode ser o anaeróbico ou o aeróbico. Então, o anaeróbico, ele é o lático. Peraí, tem algum som raspando aqui. Cruzado, entrou o som de alguém. Tá todo mundo mudo. Ah, é só você. Ah, é o seu som só, né, que tá saindo, é isso? Não, tá todo mundo mudo. Eu entrei só para falar com você, mas tá todo mundo mudo. Então tá bom, é que eu tava ouvindo um barulhinho aí. Então tá, desculpa, gente. Bom, então vamos lá. Então a gente divide em dois caminhos: anaeróbico, né, ou aeróbico. Então, o que acontece? O anaeróbico, ele é totalmente alático ou lático. Então, nele, o tempo de exercício, ele é menor. Então, ele vai ser mais intenso e por menos tempo. Então, ele vai ser... O alático é aquele lá que a gente vai ter de 10 a 15 segundos ou até 30 segundos. Ele vai ser mais próximo a um sprint ou a uma aceleração. Então, se eu for colocar vocês numa situação de treino, por exemplo, num treino de circuito, naquela arrancada de uma curva, ou ele vai ser, por exemplo, em Romeiros, quando a gente está... Deixa eu tirar aqui. Ou então Romeiros, por exemplo, que a gente está fazendo aquelas subidinhas antes de chegar em Cabreúva. Então, um topzinho, é uma aceleraçãozinha, é quando aquele limiar, aquela frequência chegou realmente lá em cima. Então, eu tenho que treinar todos os sistemas, por mais que eu fique só no aeróbico. Então, até mesmo quando eu tenho, por exemplo, o Vini, ele vai fazer uma prova de ultramaratona. Ah, mas lá é totalmente aeróbico, ele vai treinar, ele vai pedalar um mês, 200 quilômetros por dia. É totalmente aeróbico, exatamente. Mas ele passa por vários momentos de dificuldade também lá. E quanto mais ele aumentar essa barrinha aqui, do alático e do lático, mais longe vai o aeróbico, menos ele vai sofrer com aquele sobe e desce, com aquela... com alternância de relevo, de dificuldade. Então, quando eu tenho aqui o anaeróbico que eu estava falando no comecinho, o alático, é aquele sprint, aquela coisa que quando você começa, quando vai começar aquela queimação, quando vai começar a sentir aquela queimação muscular, ele acaba. E são essas aceleraçõezinhas. Hoje alguns fizeram esse treino. O lático, ele já vai durar um pouquinho mais, 1 minuto e 30, para alguns até um pouquinho mais, suporta um pouquinho mais. Então, vai de muito de pessoa para pessoa também. E eu tenho que sim treinar todos esses para melhorar esses. E o contrário também é verdadeiro. Esse aqui também vai me ajudar nesse daqui. Tá? Então, a essência é bem essa, para que a gente possa entender lá na frente um pouco mais os treinos que a gente realiza. Então, da mesma forma que eu tenho esse sistema energético, eu tenho, claro, pessoas que são mais fibras tipo 1, pessoas mais fibras tipo 2. As fibras tipo 1 são aquelas de longa duração, contração lenta. Ela é, por sua maior parte, né? Então, ela é oxidativa. Então, são para aquelas pessoas num padrão, se você tivesse que comparar uma pessoa mais tipo 1, é um Igor, mais tipo 2, é mais uma pessoa ao estilo Cerise. Mas os dois têm tipo 1 e tipo 2. Eu tenho mais das tipo 1 e ele tem mais das tipo 2. Então isso quer dizer que eu nunca vou sprintar? Ou seja,
Eu não vou ter fibras tipo 2 para sprintar? Pô, claro que tenho. Mas eu nunca vou ser um sprinter que nem ele. Numa prova de pista, ele iria melhor do que eu, mas naquelas mais curtas. Se a gente fosse pegar uma prova, por exemplo, de pista com perseguição, que ela é mais longa, com certeza eu iria melhor. Então, a gente tem perfis diferentes, a gente tem metabolismo, a gente tem fibras musculares diferentes, mas elas são totalmente treináveis. Eu consigo treinar as minhas tipo 2 para elas serem mais eficientes? Consigo, totalmente treinável. Mas é isso, eu nunca vou mudar para ser, nunca vou me transformar em outro tipo de ciclista. Então, assim, quando a gente fala do ciclismo em si, a gente tem várias modalidades e agora crescendo cada vez mais as modalidades, né? Então, a gente tem o ciclismo de pista, a gente tem ultra distância, a gente tem de um dia só, a gente tem por etapas, a gente tem mountain bike, a gente tem cyclocross, a gente tem o gravel. Então, o certo seria eu passar cada vez mais um treino mais específico para um, mais específico para outro. E isso a gente vai fazendo no período mais específico de treinamento. Mas o período de base, ele é basicamente igual para todo mundo. Alguns vão durar um pouquinho mais, outros vão ficar um pouquinho menos de tempo. Tudo também depende do calendário e de quantos dias a pessoa treina por semana. Tudo isso vai mudando e a gente vai encaixando nessa rotina de cada um. Tá? Bom, dito isso sobre fibra muscular, tipo de construção muscular, físico de cada um, a gente tem um pouco do tipo de pedalada. Então, pessoas que têm mais fibras tipo 1, na maioria das vezes, são pessoas que também têm uma cadência maior. Fibras tipo 2 normalmente têm cadências mais baixas. Então, a gente também começa a falar um pouco sobre a eficiência da pedalada. Não é porque eu tenho mais fibras tipo 1, não é porque eu tenho uma cadência alta, que uma pessoa que tem cadência baixa vai aumentar a cadência, ela vai pedalar mais rápido, ela vai ser mais eficiente. Não, às vezes, se eu pedir para um Cerise, vamos imaginar que eu gosto de usar o Cerise porque a gente é bem diferente. Se eu colocar ele, vamos imaginar que ele sobe uma montanha 70 rotações e eu subo a 90. Se eu for trocar esse estilo de pedalada dele, talvez ele não renda nada. Provavelmente não vai, porque ele tem um outro estilo de pedalada. Mas se eu conseguir jogar esse 70 para um 80, putz, eu já vou ganhar. Porque eu sei que 70 também tá baixo para ele. Para outros, 50, 60 é a melhor fórmula. Então a gente tem dentro até mesmo da turma pessoas que a gente está fazendo um bom trabalho de cadência, até mesmo começando pelo plano, e está dando super certo. As pessoas estão começando a render mais. Mas por que eu estou falando da cadência? Eu falo da cadência porque ela é o que mantém a bicicleta em movimento. Então, quanto mais alta a cadência, melhor. Eu não fico tendo que vencer a bicicleta o tempo inteiro. Quando você pedala com uma cadência baixa, você faz a força, a bike vai, ela começa a perder a velocidade, você põe de novo, ela vai. Então, você está sempre vencendo a bike. Então, por isso que é importante manter uma cadência boa, para que a bike continue sempre em movimento. Você não tem que ficar vencendo essa inércia. Então, o que é potência? Potência, ela é a cadência e a força. Então, eu tenho que melhorar ou a cadência ou a força para pedalar mais forte, para produzir mais watts. Então, eu tenho que fazer uma escolha. Eu acho mais barato eu ganhar cadência do que força. O que me custa colocar só 10 RPMs a mais? 5 RPMs a mais? Ontem a gente até conversando aqui, eu falei para as pessoas, faz um teste amanhã, fica pedalando ali a 80 RPMs e coloca ali a wattagem. Aumenta só 10 RPMs para ver, na mesma marcha.
Vai ver que vai subir a potência. Cada um valor, mas vai subir. Então, antes de tentar ganhar só a força, ganhar a cadência vai ser muito interessante. Vocês já vão sentir uma melhora. E aí, claro, eu faço um trabalho de força e em seguida eu faço um trabalho de perda de peso que também vai me ajudar. Porque, no fundo, tudo é peso, potência. Então, quanto mais magro eu estiver, muito melhor para mim. Então, tudo isso entra na conta. Então, não é só técnica, não é só peso, não é só a bike, não é só a roda, não é só a relação. A bicicleta, né, ciclismo, é o pacote. Então, a gente tem que nas provas de estrada, a gente tem muita troca de marcha, a gente tem pelotão, a gente tem vácuo. Então, tudo isso vai influenciando nessas trocas de marcha, vai influenciando, né, o relevo. Então, tudo isso faz a cadência mudar, seja subida, seja um romeiro, seja uma ciclovia. E vocês estão vendo também, quem está usando bastante rolo, está sentindo essa diferença. Então, eu até comentei ontem que assim, eu sou uma pessoa que gira bastante. Quando eu entrei para o rolo, eu senti muita dificuldade, porque ele rende mais. Para eu manter a mesma potência que eu mantenho na rua, eu estou precisando fazer mais força em marcha mais baixa, com cadência mais baixa. Então, realmente tem sido uma dificuldade para mim. Mas é isso, eu estou me adaptando. Será que quando eu sair para a rua, eu vou continuar girando bastante? Não sei, vai ser interessante a gente depois fazer essa análise. O Renatão até teve uma situação recente que ele foi para a rua, fez um treino com os amigos e ele até fez um texto e super bacana, a gente vai soltar para vocês depois. A diferença que é do rolo e a rua. As vantagens, desvantagens, enfim. Assim como para um contrarrelógio, a gente tem cadências muito diferentes. Então, para vocês terem ideia como rende, num contrarrelógio, um bom contrarrelogista, ele roda em 100, 110, 120 RPM. Então, já vi bastante número de contrarrelógio, o cara rodando a 120. Porque é isso, no fundo, ele faz menos torque, né? Menos força aplicada no pé de vela. Então, por isso que ainda mais no contrarrelógio, tem muita jogada de tamanho de coroa, tamanho de pé de vela, porque ali realmente são os marginal gains mesmo, né? Uma coroa com um dente a mais, um pé de vela com 2 milímetros a mais, a hora que ele coloca isso na cadência, imagina, 120 rotações em 1 minuto, é muita coisa, né? Então, quando eu vou para um Ironman, que é uma outra situação, aí eu tenho uma cadência diferente. Então, eu tenho tem muitos dados de Ironman, eles rodam a 70, 80 RPM. Mais do que 90, difícil encontrar. Se eu concordo ou não, é uma outra questão. Mas eles têm uma coisa que é se preservar mais, eles fazem... É como se assim, eles pensam assim, eu mexo menos a minha perna. Então, isso é uma coisa que eles têm no conceito do triatlon. Então, como eles estão muito mais acostumados a fazer esse pedala-corre, eles, por experiência, eles sabem que para correr, girar menos é melhor. Então, eles treinam pedalar mais travado, né? Já para o mountain bike, diga. Já para o mountain bike, eu tenho uma variação muito grande de cadência. Então, é diferente do ciclismo de estrada. Eu tenho muita variação de terreno. E assim a turma também está sentindo no gravel. Então, eu tenho subida, descida, retomada, raiz, pula, desce. Então, já no mountain bike é uma variação gigantesca. Às vezes, a hora que você vê, ou você ganha na cadência ou não vai adiantar nada. Às vezes, não tem uma marcha que encaixa naquele momento, a não ser girar bastante. Então, isso é um pouco sobre a cadência que eu tinha para falar para vocês. E aí agora a gente já entra, eu estou dando uma aceleradinha leve, qualquer coisa depois a gente faz uma outra aula sem estresse, tá? Então, esse slide aqui, ele é bem legal, ele é bem prático, porque aqui eu mostrei até mesmo para a turma ontem como é dividido na teoria, na literatura, como que é dividido as fases do treinamento. Então, quando a gente fala de macrociclo, meso, micro, claro que é lindo, eu já li inúmeros livros, já tentei montar
diversas formas de planilha que a gente consiga encaixar para todos. Mas uma coisa eu vou abrir para vocês, é impossível eu montar macro, meso, micro para todo mundo e corrigir todos os dias, né? Isso é humanamente impossível. Então, para isso eu teria que ter uns 20 professores ou eu ter só 10. Então, assim, até mesmo financeiramente é uma coisa inviável, né? Então, o que a gente faz? A gente divide essa fase de pré-base e base, num geral, ela é muito parecida para todos. Porque eu tenho treinos de rodagem, eu tenho treinos de cadência mais alta, principalmente no período pré-base. Quando eu chego na base, eu começo a colocar marchas mais pesadas, então eu começo a fazer trabalho mais de força muscular. E quando eu chego no período de força, aí sim, aí a gente vai realmente de um por um, porque começa a mudar. Mas por que, Igor? Por que não dá? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Porque acontece? Você ficou doente, o outro arrancou um dente, o outro caiu, o outro brigou com a mulher, o outro choveu na casa dele. Então, assim, se a gente for adaptar toda hora, realmente a gente não consegue nem na velocidade que precisaria fazer essas alterações. Por isso que uma das perguntas que colocaram é sobre o ATP, que é o Annual Training Plan. Ele é lindo, mas ele é lindo se você for criar o seu. Aí fica fácil, aí a gente consegue ajudar a controlar ele. Mas aí vocês vão ver o número de alterações que vocês têm que fazer para poder ele de fato funcionar. Então, o que é, né, a pré-base? Que eu ainda não falei. A pré-base, ela seria aqui para a gente no Brasil, final de novembro, dezembro, um pouquinho para algumas pessoas de janeiro. Aí tem gente que vai esquiar, tem gente que daí tira férias em fevereiro. Então, por isso que é complicado a gente abordar como um geral, individual, perdão. Então, por isso que a gente deixa de uma maneira mais geral, a gente aumenta aqui esse nosso pré-base em quase um mês, para poder encaixar todo mundo na mesma fase, para quando vocês forem chegar no base 1 e no base 2, já está todo mundo muito alinhado. Então, no pré-base, você vai fazer musculação, vai nadar, vai correr, vai fazer crossfit funcional, aquilo que você não gostava de fazer, vai testar. Enfim, tudo isso vai começar a encaixar para você. E vai fazer bastante treino de rodagem. Não vai sair fazendo 200 quilômetros, mas todos os treinos que forem na casa de 3, 4 horas vão ser muito bem-vindos. Então, a gente tem que imaginar que o nosso treinamento, ele é como se fosse uma construção de um prédio. E eu preciso que esse prédio tenha uma boa fundação. Eu tendo uma boa fundação, eu vou conseguir colocar um prédio lindo, alto, gigante e ele vai resistir a tudo. Então, por isso que eu preciso de uma boa fundação. E uma boa fundação é uma pré-base e uma boa base. Se eu fizer isso, a pessoa não vai se machucar no período de força. Então, eu passei a pré-base, aí eu vou para a base 1 e base 2. Tem gente que coloca só como base. Então, a gente tem de 6 a 8, de 4 a 6. Aí fica a critério de cada treinador e fica, às vezes tem gente que a gente tem que reduzir para 2, 3 semanas para poder encaixar na base 2 do grupo. E a pessoa se adapta bem. Alguns, às vezes, a gente tem que aumentar para 10 semanas a base 1. Não tem problema. Então, a gente vai fazendo essa adaptação a cada treino, a cada semana. Então, aqui eu sigo por um endurance aeróbico, faço bastante treino Z2, Z3, cadência baixa. Então, são aqueles treinos que a gente faz, Romeiros, a gente faz 90, daí depois 100, aí depois 110, depois 120. Aí a gente pega e começa a vir para cá, para a base 2. Aí é 90, aí é 100, 110, 120, mas aí já colocando força, já colocando todo finalzinho de subida, eu vou colocar intensidade, que aí é o sweet spot, que aí é o endurance, que vai ser esse treino longo com chegadinha. E aí a gente começa a entrar no período de força. Então, para quem às vezes tem só um objetivo no ano, a gente coloca 2 vezes um ciclo. Por quê? Se a pessoa tem, vamos supor, só o Letap no final do ano, vou desenhar um ciclo onde a pessoa chegue nesse pico pela primeira vez no ano, em maio, junho,
Ela chega nesse pico e eu testo. Falo, opa, funcionou. A pessoa responde bem a esse tipo de estímulo. Aí eu pego, volto para a base, e aí ela chega no dia, né, próximo à prova, no período de força, no polimento de novo. Então eu consigo criar 2 ciclos de treino para essa pessoa, eu consigo testar. Por isso que a gente fala, não me importa se a pessoa tem prova ou não. O que me importa é se a pessoa tem algum objetivo. E a gente colocar datas nesses objetivos. Putz, mas a gente sempre viaja em família em julho. Ótimo, vamos fazer esse pico no final de junho. E aí a gente volta em agosto de novo, para você poder treinar para uma prova, ou para a gente chegar num outro pico em novembro. Então, por isso que quanto mais vocês informarem a gente o que vocês pretendem, mais fácil, mais dinâmico, mais legal. E aí a gente tem um objetivo também. Nem que seja ele simplesmente uma perda de peso. Pô, legal, então vamos desenhar um ciclo até tal mês e depois até outro mês, vamos chegar com o objetivo até lá. E aí a gente vai conseguir, através desse seu objetivo, desenhar o nosso ciclo aqui. Até para a gente também ter um comprometimento e um objetivo com vocês. Isso eu acho muito importante, assim, é motivador também para a gente. Podem ter certeza. E aí, quando eu chego no ciclo de polimento, que é aquele pré-prova. Então, uma coisa que é interessante, até nem comentei ontem, no triatlon, eu acho que a Patê está aqui online com a gente. A Patê, se estiver aqui ouvindo, ela pode confirmar para mim. Antigamente, se fazia um ciclo de pré-iron, a pessoa ficava 2 semanas antes da prova, quase, já tirava o pé. E aí a gente conheceu bastante gente que fala assim, putz, estou agora o Iron já é daqui 2 semanas. Quando a pessoa chegava na prova, ela estava xoxa, já estava sem estímulo. Porque ao invés de ela chegar descansada, ela chegava sem estímulo. Ela chegava, a perna não estava pronta para receber um estímulo, para dar um tiro, para dar uma acelerada. O coração já estava destreinado. Então, é uma situação completamente oposta do que deveria ser. Então, hoje, para alguns até que a gente já desenhou para Iron, até quarta-feira a pessoa faz treino de tiro. A prova é no domingo, quarta tem treininho de tiro. É claro, não vou colocar 20 tiros, ela vai fazer 5, 6, mas a gente continua com estímulos. A gente tem que continuar dando essa atividade, né? Então, é mais ou menos por aí. Esse slide aqui eu não tinha colocado ontem, eu vou deixar para vocês lerem, porque ele é longo, mas ele é totalmente fácil de entender. É uma coisa muito antiga que eu tenho, é de 2013. E, putz, é antigo, extremamente atual. Ele explica um pouquinho mais do treino, o que é um treino de longa distância, o que é um treino intervalado, o que é um treino fartlek, o que é um treino pirâmide. E isso eu uso até hoje. E aí aqui nesse, a gente tentou, né? Mas é difícil fazer as pessoas entenderem. Então eu vou deixar ele pronto aqui sempre para vocês entenderem como funciona um revezamento. Talvez assim no visual fique mais fácil de esclarecer o que é um revezamento, fila única, escalera, né? Andar em fila dupla. Enfim, esse aqui é quase impossível a gente fazer, né? Não tem, a gente tenta, mas não tem espaço, né? O ideal seria sempre rodar nesse aqui, que é o mais fácil. Esse escalera a gente faz mais quando é uma coisa muito corrida, uma prova, porque quando esse azulzinho já começou a entrar, o vermelho já vem na frente. Então aqui você vai só em progressivo. Isso aqui é uma velocidade muito grande. Esse não, esse é um revezamento tranquilo, ok. Esse é um treino de ritmo, velocidade, mas aí tem que sobreviver também. Tá? Vou passar para o outro, qualquer coisa isso eu solto para vocês depois de novo. Tá? Putz, ficou com fundo ruim. Bom, eu falei um pouco sobre TSS, IF, EF, os watts, o teste de FTP. Eu vou passar para o outro e eu explico dentro dele aqui para vocês. Não, vou voltar para cá. Então, o que acontece? Todo treino que eu faço, eu gero uma carga de estresse. Então,
ela é calculada ou por watts ou por frequência cardíaca. Então, por isso que é importante eu usar ou o frequencímetro ou o medidor de potência. Alguma referência vale a pena eu utilizar. Por quê? Porque vai ser a mesma coisa que eu falar, eu vou dar um exemplo bem chucrão, mas é o que fica mais simples. Eu aguento tomar 2 copos de uísque. Depois de 2 copos de uísque, eu fico bêbado. Então, beleza. Eu sei que o meu limiar são 2 copos de uísque. Ponto. Se eu nunca beber, eu nunca vou saber qual que é o meu limite. Então, se eu nunca passar mal, eu nunca vou saber que são 2 copos. Então, eu tenho que fazer um treino para saber qual é o meu limite da frequência, qual é o meu limite de watts. É exatamente a mesma interpretação. Ah, eu sei que eu faço 10 quilos no supino. Beleza, são 10 quilos no supino que você vai fazer. Tentou 11? Putz, tentei, não deu. O peso caiu. Então, é isso daí, não tem que inventar. E aí, toda vez que eu faço 5 levantamentos de 5 quilos, 6, 7, eu vou gerando mais TSS. Então, se eu pedalo 1 hora, 2 horas, 3 horas, esse TSS vai subindo. A gente tem outro quadro depois aqui que eu dou mais proporcional ainda o TSS, eu dou mais resumidinho. Então, assim, eu tenho que entender que se eu tiver com esse meu limiar bem alinhado, bem ajustado, ou seja, se eu tiver feito um FTP, vai estar sempre em ordem o meu TSS. Então eu vou sempre saber o quão intenso foi aquela atividade para mim, tá? Se ele for por frequência, ele vai aparecer como HRTSS, Heart Rate. E se for pela potência, TSS. Então, é legal que vocês saibam esses números, porque se por um acaso descalibrou o medidor de potência, descalibrou, deu um tilt no frequencímetro, vocês conseguem entrar lá e corrigir. Não tem problema. Às vezes a gente pula um ou outro, dá uma bobeira, a gente também perde. Então é legal que vocês saibam. E essa é a ideia da aula teórica sempre. Que vocês consigam avaliar e a gente ajude vocês. Tá? Então, assim como o TSS, ele me fala o quanto eu gerei de estresse, o IF, ele vai me falar o fator de intensidade. Resumindo, é como se fosse um 0 a 10, o quanto aquilo foi intenso para mim. Só que tem que saber que o IF, ele é baseado, ele é a minha potência normalizada sobre o meu FTP. Então, a minha potência normalizada, ela é uma média ponderada dos meus watts. Então, imagina que eu subi uma serra a 200 watts e desci a 5. Ele não vai contar esse 5. Quando eu acabar o pedal e eu não gerar uma pedalada, ele vai me dar que foi 200 de NP. Agora, a média, ele vai pegar 200 mais 5 e vai dividir por 2. Então, o NP é completamente diferente do average. Alguns treinos a gente quer ler o NP, alguns treinos a gente quer ler o average. Então, são treinos diferentes, são números diferentes que a gente procura. Quando a gente fala que a gente quer ver o IF do treino, muitas vezes é bom para ver a intensidade com que ele foi feito. O que vocês já repararam, que eu sei, e é de propósito, quando a gente fala assim, pô, hoje Romeiros eu quero a 0,80. Quando a gente sai do 48, o treino já começa a 0,90. Mas por quê? Porque você nem pedalou e já está subindo. E não tem como subir muito devagar ali. Então o IF vai estourar na saída. O que a gente fala é que a gente quer a média do treino. Então ele vai cair o IF. E é o que a gente espera. Então, como vocês podem ver nesse texto, um IF abaixo de 0,75, 0,65 foi um treino light, um treino tranquilo. 0,75, 0,85, um treino forte. 85 mais, prova. Por que num contrarrelógio dá 1,15? Porque ele não dá 1 hora. Por quê? 1 hora a 100% é 1,0 de IF. Então, se eu rodo a mais de 100%, né, do meu FTP em menos de 1 hora, meu IF vai passar de 1,0. Tá? O EF a gente fala depois.
porque é mais chatinho, que a gente vai falar também de potência sobre frequência também. Aí, a gente falou um pouquinho de teste de FTP. Então, o teste de FTP, ele é importante, ele é legal. Me perguntaram, né, naquelas listinhas de perguntas que vocês colocaram, uma das perguntas que é super constante, né, ela é comum. Quantas vezes, com que frequência, qual número usar? Enfim, não tem plano perto de onde você está? Não tem problema, faz na subida. Não tem subida? Não tem problema, faz no plano. Ah, não tem plano, não tem subida, tem um running, não tem problema. A gente adapta. Porque no fundo, tanto faz para mim se vai dar 200, 210 ou 220. O que importa é que toda vez que a gente for medir esse valor, a gente for fazer esse teste, ele seja no mesmo lugar. Então, se toda vez você for para aquele percurso fazer aquele teste, é aquela referência. É isso que conta para a gente. Então, o que eu até comentei, assim, quantas vezes é o ideal? Putz, uma vez por mês seria ótimo. Uma vez a cada 2 meses? Tá legal. Mas em 2 meses aconteceu muita coisa. Bom, em 2 meses a gente está na quarentena, né? Se falar que a gente, há 2 meses atrás, estava pedalando na rua, não dava para acreditar. Parece que faz até muito mais tempo. Então, olha quanto tempo passou. Muita gente está muito mais treinada, assim como eu também tenho muita gente menos treinada nesse período. Então, eu consigo mudar, eu consigo melhorar em um mês. Com certeza eu consigo. Só que o mais importante do teste de FTP, que eu gosto de ressaltar, não é só o número, mas sim o treino que você fez para chegar nele. Então, você treinou, você tinha um objetivo. Então, aqui a gente até falou esses dias com a Patê lá no nosso podcast. É importante você ter uma nutricionista, porque ela vai te ajudar na sua dieta, naquilo que funciona para você, naquilo que ela tem de conhecimento, que funciona no geral, naquilo que você está fazendo de errado e naquilo que pode te ajudar. Mas o que eu acho mais importante, você cria um comprometimento com você. Então você fala, não, putz, mês que vem eu tenho que ir na nutricionista. Não, putz, eu tô pagando o Igor, eu tenho que treinar, pô, tô pagando, tô gastando dinheiro, então eu tenho que render, pô. Pô, tô gastando dinheiro à toa. Pô, eu tenho um FTP mês que vem, caramba, pô, eu tô treinando para ir bem nesse FTP. Isso, esse é o caminho. É isso que vocês têm que pensar. Ah, caiu o FTP, não tem problema, a gente recupera no próximo mês. É claro que vai chegar uma hora que ele vai deixar de crescer, ele vai deixar de aumentar. E aí a gente vai falar na próxima aula o que acontece. Que também é bom. Uma hora ele vai acabar, né? Eu tô há 1 ano que não mexe. E tô feliz, porque eu aumento o meu tempo em cima dele, entendeu? Então, uma coisa é aguentar fazer uma vez de 50 quilos no supino, outra coisa é aguentar fazer 10 repetições. Isso foi uma evolução, tá? Então, beleza. Agora o que eu falei do FTP, então, assim, além dele ser só esse teste, essa ferramenta para medir como eu tô, o que é legal dele é que, o que eu falei, né, você treina, a gente fez alguns testes de FTP surpresa. Teve gente que ficou chateada, teve gente que ficou brava, pô, cheguei aqui, você não me avisou. Então, essa era a ideia. A ideia era esse susto, você treinar, você lidar com o medo, lidar com a adrenalina, lidar com uma situação desconfortável. E é isso que a gente também quer, porque a gente tem certeza que isso vai ajudar vocês. Então, isso vai ajudar no dia da prova. Ah, mas eu estou passando mal do estômago. Beleza, é isso aí. E se você estiver passando mal do estômago no dia da largada da prova, o que você vai fazer? Como é que você vai tentar passar por essa situação, por essa dificuldade? E é isso que a gente tem que aproveitar. Claro que a gente não vai sair sobre chuva torrencial, mas se estiver caindo um chuvisco, a gente tem que ir. Não tem jeito. Eu estou aqui para levar vocês para uma situação segura, mas desconfortável fisicamente, não desconfortável de segurança. Tá? Esse próximo slide eu não tinha colocado ontem, mas aqui são os modelos de medidor. Faltam 20 minutos, qualquer coisa eu volto para ele e a gente pode... eu falo rapidinho aqui. Então a gente tem o mais antigo, são os de pé de vela, que é da SRM, eles que começaram, tudo mais. Então, era super caro, continua sendo um medidor caro, mas ele é super preciso, enfim.
preciso nem falar muito sobre SRM. Em seguida veio esse modelo da PowerTap, que é no cubo, na roda traseira. Super eficiente, mas é um pouco mais pesado. Aí eles começaram a montar em cima de roda de carbono, tal, super show, foi super para frente, mas agora já não é mais competitivo com o mercado do pé de vela e do pedal. Então o pé de vela começou tendo só do lado esquerdo, do Stages, hoje eles já têm dos dois lados, assim como o pedal, tem do lado esquerdo ou dos dois lados. Outras marcas também, como Pioneer, como Power to Max, são marcas excelentes. Qual é a diferença quando eu falo de um lado e dois, né? Quando eu tenho um medidor de potência de um lado só, ele funciona? Funciona. Ah, Igor, e você? Qual que você tem? Putz, por mim, se eu tivesse só do lado esquerdo, tava ótimo. Para ver potência, para treino longo, para treino de subida, para treino constante, olhar treino geral. Ah, e dos dois lados? Se eu quiser ver a minha técnica de pedalada, se eu quiser olhar o meu gráfico de pedalada, o quanto eu pedalo perna esquerda, perna direita, se eu estou puxando muito a pedal ou não. E aí ele tem um outro lance que é a rapidez na leitura. Como são os dois lados, ele lê mais rápido o momento que você está da pedalada. Então, para um sprintista, para uma pessoa que treina muito circuito, ele tem uma leitura melhor. Então, quem faz muito treino de sprint, 10, 15 segundos, e quer melhorar nesse quesito, tem que ser ou de pé de vela, de eixo, ou esses de dois lados, ou então pedal direita e esquerda. Aí aqui eu vou deixar esse aqui pronto, um pouquinho de um... Como eu entendo que é legal a gente ver o Garmin, né? O tipo de tela. Eu particularmente gosto de ter uma tela nesse estilo aqui, onde eu tenho watts, frequência atual, cadência atual, distância atual e tempo. E aí eu tenho uma outra dessa daqui, exatamente igual a essa, só que watts do lap, frequência do lap, cadência do lap, distância e tempo do lap. Então eu estou fazendo Campos do Jordão. Aí a hora que eu chego na Serra Velha, eu dou um lap. Aí eu sei como eu realmente estou me comportando dentro dessa subida só. Fica mais fácil para mim. Então eu consigo controlar a minha força, o meu gasto, como eu realmente entrei naquela montanha. Então eu gosto muito, gosto muito dessa tela aqui. Bom, esse é o painel quando a gente vê o treino de vocês. É assim que ele estoura lá pra gente, esse resuminho. Então aqui está o TSS que a gente comentou, é o quanto ele me gerou de estresse, o quanto ele me gerou de fadiga. Aqui a potência normalizada do exercício inteiro, né, da atividade inteira. Então vejam que o NP aqui é completamente diferente da média, bem diferente. Então esse aqui foi um treino de montanha, então teve a descida, por isso que dá essa diferença. Por isso que a variação, esse índice de variação, que é esse daqui, ele dá bem diferente desse daqui, né? Ele dá essa diferença do average para o normalized. Numa prova de contrarrelógio, esse VI vai dar na casa de 1.0, porque a pessoa entra ali a 300 watts e fica o tempo inteiro, tá? Esse aqui eu vou explicar na próxima. Então isso é importante, ó. Eu tenho frequência, eu vou acompanhando sempre a frequência máxima de vocês. Isso tudo ajuda muito a gente, tá? E para eles funcionarem, esse daqui, por exemplo, tem muitas pessoas que não colocam peso no Training Peaks. Isso aqui não funciona. Então essa aqui é a tela ampliada, né? Então aquilo ali que vocês viram é isso, né? Isso daqui é a tela inteira. Então, quando a gente passa os treinos da semana, aqui está o resumo do que você fez, o que você gerou. Aqui está o título, aqui a descrição. A gente divide o aquecimento, parte principal e desaquecimento. Lembrando que eu não tenho bola de cristal. Então, quando acontece isso aqui, ó, o pessoal rodou 4 horas, 140K e gerou isso de TSS. Mas não tenho a menor ideia do que a pessoa fez. Então, se a pessoa não me fala, eu não tenho a menor ideia. Então, assim, eu tenho que daí entrar, eu tenho que ver o que aconteceu, eu tenho que mexer em tudo. Então, eu entro, além de, claro, beleza, eu perco tempo. Não, beleza, perco tempo, mas fica muito mais fácil a pessoa colocar aqui Romeiros. Aí ela entra aqui e coloca
Romeros duro com amigos do clube. Sobrei no final. Sei lá, já me ajuda, entendeu? Já é bastante coisa. Então, quando eu pego, assim, esse título do treino, ó, eram 3 de 10. Não tem 3 de 10 aqui, né? Eu só consigo ver porque a frequência tá alta. A potência mesmo alta tá aqui, que é o roxinho. O resto, ó, não tenho ideia. Então, se de repente foi aqui e a pessoa não falou, eu não sei. Fica difícil. Então, assim, a gente tem que entrar, ver. Por isso que a gente perde tempo. Assim, de ver outras coisas mais legais, né? Ao invés de só ver, eu poderia ver e comentar mais, né? Se fala assim, putz, tentei, daí não deu, daí tomei um gel, daí deu. Isso ajuda bastante. Então, quando a gente pega um treino que sai redondinho, ó como que ele fica um desenho bacana. Então, aqui a pessoa tinha que manter a cadência, a frequência, a wattagem. Aqui ainda era a serra velha um pouquinho mais leve. E aqui um intervaladinho, ó. Olha o cansaço da pessoa. A wattagem entrou forte, foi caindo. E a frequência continuou e até parou um pouquinho de alternar. Fadiga, cansou. É isso aí. Era o que a gente queria. Chegamos no objetivo final. E a pessoa ainda conseguiu fazer o estímulo, assim. Então, ótimo, né? Perfeito. Então, aqui eu pulei pro PMC, que é um pouquinho mais complexo, mas a gente vai voltar ainda hoje, na outra aula com a turma. Então, esse daqui, ele desenha para mim o seguinte: todo dia que eu faço uma atividade física, eu gero um estresse, que eu falei para vocês. Todo o estresse que eu gero, esse roxinho sobe. Quando eu não faço atividade física, ou de baixa intensidade, então, ó, alta intensidade, média, baixa, média. Esse aqui, nesse período da pessoa, ó, esse aqui foi o dia de maior estresse. Mas e aí? Maior estresse porque o FTP estava errado, o medidor deu pau. O que foi que aconteceu? Espero que seja a prova. Então, se tiver tudo redondinho, as coisas fazem sentido. Então, vamos imaginar que a pessoa fez esse ciclo e treinou até aqui. Show! Conseguimos fazer a pessoa chegar. E aí, aquela manteve o treinamento e fez uma outra prova aqui. Olha que legal. Imagino que seja isso. Então, se tudo estiver em ordem, eu consigo até olhar, até mesmo pelo, pelo PMC, a nossa periodização. Eu consigo acompanhar de uma maneira mais fácil. Então, toda vez que eu tenho um roxinho, eu tive uma atividade. Toda vez que o laranja sobe, é um descanso. Então, aqui, a pessoa pode ter saído de férias, o Garmin pode ter quebrado, a pessoa pode ter caído, pode ter descalibrado, pode ter acabado a bateria. Então, a pessoa tem que escrever aqui, nesse dia, o que foi que aconteceu. Para quando a gente voltar aqui, entender o que se passa. Se a pessoa ficou doente, a hora que eu chegar aqui, legal, meu, olha que bacana, recuperou, ou não foi nada, ou foi besteira, não, tá tudo certo, já alinhamos, então eu consigo interpretar melhor. Então, eu passo aqui para as zonas de treinamento, onde eu coloquei aqui tem um outro slide mais legal, que foi um que eu mandei para vocês por WhatsApp, mas eu acho que ficou ruim. Aqui ele vai ficar mais legal. Então, aqui eu tenho as zonas, né? Zona 1 é treino mais regenerativo. Zona 2, endurance. Lembra do Vini? Vini é endurance. Ele roda em zona 2. Mas então ele nem toca na 3, toca várias vezes na zona 3, na zona 4, na zona 5. Porque tem subida, que bate uma rajada de vento, porque ele tem que acelerar para chegar numa outra cidade. Então, todo mundo passa pelas mesmas zonas de treinamento. Então, eu tenho que ficar atento para poder andar nas zonas sem me gastar tanto. Tá? Então, eu tenho aqui, tá bem descritinho, né? Tá bem fácil de entender. Endurance é uma potência, uma zona que eu vou fazer uma prova, que eu vou conseguir ficar bastante tempo. Zona 4, eu vou ficar num contrarrelógio. Quando eu venho aqui para o 4,5, já é o meu FTP, então eu vou aguentar ficar aqui no máximo 1 hora.
Zona 5 é quando a gente começa a fazer aqueles treinos intervalados, é quando eu vou fazer um Romeiros que eu tenho que acelerar nos topzinhos. E aqui 5, 6, às vezes é aquela chegadinha do Pico do Jaraguá. Neuromuscular, zona 7 é porrada. Muitas vezes a gente nem chega aqui, tá? Eu, por exemplo, não faço questão. Eu não gosto. Mas, de vez em quando, a gente tem que treinar. Se eu não melhorar isso, esse aqui não sobe, esse não sobe, esse não sobe, esse não sobe. Então, eu tenho que melhorar tudo isso daí. E aí, aqui do lado direito, vocês têm o IF correspondente a cada zona. E aqui, a adaptação fisiológica que acomete nesse período, tá? Tá bem bacaninha, tá bem ilustrativo isso daqui, tá bem fácil de entender. Esse daqui eu não mostrei para a galera de ontem, eu coloquei hoje. É um treino de uma pessoa que ficou... aqui eu coloquei a frequência e a potência. Então, olha a evolução da frequência. Por que serve um aquecimento, né? O aquecimento serve para isso daqui, ó. Aumentar a frequência cardíaca, deixar a musculatura pronta, deixar o coração pronto para responder. Então, ele tem que estar bem alinhado com a perna. E olha que legal. E olha como a frequência vai subindo de repetição por repetição, né? A cada intervalo, ó. Começou aqui embaixo, acabou aqui em cima. Esse atleta aqui ainda conseguiu colocar na última repetição, ainda conseguiu colocar uma porradinha no final. Foi ótimo, foi show. Recuperou bem e manteve. Então, uma outra coisa que a gente vê quando a gente olha esses blocos aqui é a velocidade com qual a frequência cai. Então, isso sim, isso representa uma pessoa treinada. Então, a gente já teve atleta que fazia esse estímulo final e a frequência não caía. Médico. Aí operou, beleza, passa bem. Então, é importante a gente ver isso daqui, é importante que vocês falem o que aconteceu. Tá? Esse daqui também não mostrei ontem. Esse aqui é muito legal. Ele é um bom resumo de quanto treina um Ironman, né, por ano, número de horas, quantos TSS, quanto de CTL ele chega. Lembrando que isso tudo que eu estou falando são números. Às vezes para mim funciona uma coisa, para você vai funcionar outra. Às vezes eu preciso rodar menos do que você. Enfim, cada um vai ter uma linha, né, de funcionar. Para explicar, aqui é triatlon, né? Então Ironman 180 de bike, Half Ironman 90, Olímpico 40, Sprint, Júniors a gente não tem aqui. E aqui entra no nosso. Então esse aqui, Masters, então é quando a gente corre por categoria. Então é 30, 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos. E aí aqui, quando a gente entra, aqui nos Estados Unidos é por pontuação. Então a cada prova que você corre, você faz uma pontuação. Então às vezes a pessoa tem 20 anos e está competindo com de 30. O que é honesto, o que é justo, porque é por nível e não necessariamente por idade. Então tem o que eles chamam Cat 5, Cat 4, Cat 3, Cat 1. Então para vocês terem uma ideia, assim, um cara forte aqui, tipo o Luqueta, seria um categoria 2, categoria 1. Tá? A nossa maioria se encaixaria aqui no 3, 4. Tá? Agora, isso aqui mostra para vocês, ó, 9 horas por semana. 9 horas por semana, se a gente pensar que a pessoa rodou 3 dias na semana, 3 horas por dia, tá vendo? Não precisa ser motorista de táxi aqui, né? Então é só treinar com qualidade, tá? Isso aqui deixa bem claro que não precisa ser... Não é volume que faz o ciclista, tá? Então, ó, categoria 1, ó, 14. Vamos imaginar que essa pessoa treina 4 dias da semana. Tá vendo? Então, dá pra gente equilibrar muito bem. Esse target de CTL, a gente pode falar ainda hoje. E ele dá uma ideia do quanto de CTL representa que a pessoa tá ali no pico de condicionamento. Então, a gente tem que descer. Então, vamos imaginar que eu tenho que subir um prédio de 30 andares.
Eu não vou conseguir subir esse prédio direto, correndo. Primeira semana eu vou lá, corro até o 10º andar, aí acabo andando. Segunda semana eu vou lá, corro até o 15º, termino andando. E assim eu vou aumentando. Mas mesmo assim, o dia que eu for correr os 30 andares, a cada 10 andares que eu subir, eu vou dar uma descansadinha, porque senão eu não vou conseguir manter a mesma intensidade. E assim tem que ser o treinamento. E aí até eu ia esquecer de falar, eu lembrei agora. Então, assim, o que acontece? Vocês já devem ter visto muito de leitura, que existe aquele padrão de leitura de periodização, 3-1, 4-1. Então, são 3 semanas fortes para uma de descanso, 4 para uma. A gente faz e não faz muito assim, porque hoje, com essa quantidade de leitura que a gente tem, às vezes tem atleta que dura um pouco mais, às vezes a gente vai entrar numa semana forte, mas aí por algum problema a pessoa precisou tirar o pé, aquela semana acabou virando a semana fraca, então a gente não faz 3-1, 4-1. O que a gente faz, a gente vai misturando dentro da semana, às vezes um treininho mais leve ou 2 para poder encaixar, tá? Então a gente faz muito de pessoa para pessoa e aí realmente a gente entra pessoa por pessoa toda segunda-feira para poder deixar redondinho esse CTL. Então, a gente tem uma outra coisa que é o TSB, que eu vou falar também mais para frente, que é o quanto de cansado eu estou naquela semana. Então, isso é uma coisa que eu olho e comento com bastante gente aqui. -10, -5, -15, segue o jogo. Meter porrada normal. -20, opa, vamos bater um papo, vamos ver como é que tá. -25, eu vou dar uma segurada. -35, putz, essa pessoa precisa tirar um off urgente. Na hora, tá? Na hora, na hora. Beleza, acho que vai dar tempo aqui. Então, isso aqui é legal depois vocês lerem, ó. Iniciantes, bem legal. Aqui é o PMC, tá? Esse aqui foi o exemplo que eu usei ontem. Então, a gente pegou aqui, ó, uma pessoa que foi crescendo, crescendo. Esse TSB, né, da pessoa foi caindo, caindo. Ela chegou no pico aqui, mas esse TSB, ó, ele vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O que acontece? Para eu continuar tendo estímulo para esse CTL, né, para esse azul, para esse condicionamento continuar subindo, eu preciso colocar alguma coisa a mais. Aí eu vou colocar ou intensidade ou volume. Aí eu escolho, né? Eu e vocês. Então, chega uma hora que eu tenho que colocar mais intensidade. Às vezes eu tirar o volume e colocar intensidade. Ah, não, mas eu não aguento mais fazer 100 km aqui. Não, então vamos fazer mais forte, porque é isso que vai aumentar o meu CTL. Então, existe um jeito muito legal de enganar vocês, que é, tô me sentindo fraco, meu CTL caiu, então tá. Então eu vou colocar uma semana só de tiro, 2 semanas só de sprint. Você vai ver, teu CTL vai lá para cima. Só que daí depois de 3 semanas ele não sobe nunca mais. Aí você passa o ano inteiro quebrado. Então, assim, é perigoso a gente ficar dando treino de tiro, muito treino de intensidade, porque é isso, vai chegar uma hora que você vai chegar no teu pico e não vai aguentar mais. Por isso que ele tem que ser de maneira progressiva, tá? Então, ó, tem tudo isso aqui escrito para vocês. Tá bom? Então, aqui a pessoa tirou férias, sei lá, operou, quebrou o Garmin, perdeu o Garmin, sei lá. Pode ter acontecido um monte de coisa aqui. Ou a pessoa realmente fez a prova aqui, teve o objetivo final, tirou o pé, e aqui começou uma nova periodização. Então, a interpretação é muito ampla, né? Eu nunca sei o que aconteceu se a pessoa não escrever. Então, quando eu entro no Training Peaks, se eu clicar aqui, ele vai aparecer. Dia 10, Romero 120, duro. Aí eu, opa, legal, isso aqui quis dizer. Esse aqui foi um treino pesado da pessoa. Se eu quiser ter uma referência do que é um treino pesado, eu clico aqui. Aí vai estar escrito, sei lá, Gran Fundo Nova York. Tá vendo? Um treino desse estilo aqui é o que faz a pessoa
sentir. Então, quando eu for treinar para um outro Gran Fundo Nova York, eu vou tentar reproduzir isso aqui. Porque eu sei que isso aqui é o extremo para a pessoa. Tá? Isso aqui é muito legal. Essa interpretação é muito legal.